Mateuzinho, falar sobre esse resultado, a segunda derrota consecutiva do Corinthians, que até então estava mirando a parte de cima, agora fica embolado ali no meio da tabela com outras equipes que têm a mesma pontuação. A atuação de hoje, né? Não foi uma atuação boa, digamos assim, porque o resultado foi negativo. A que se deve isso? Vocês tiveram uma conversa pós-jogo sobre isso? Sobre a partida a gente não conversou, até mais que o vestiário inteiro estava muito quieto, todo mundo muito frustrado com o resultado, todo mundo triste, porque foi um jogo que a gente botou uma expectativa muito grande de vitória. Infelizmente não conseguimos o resultado, acho que devido ao esquema tático do Ceará, que se comportou sobre contra-ataque, a gente não conseguiu infiltrar da maneira certa para poder finalizar. Infelizmente, né, foi uma partida que eles conseguiram colocar em prática o futebol que eles queriam, que era o contra-ataque, e a gente acabou caindo na isca deles. Mas é isso, cara, é um jogo difícil que era muito importante para a nossa sequência, para a gente tentar chegar lá em cima. Agora é se manter tranquilo, trabalhar bastante para dar a volta por cima, para essa data FIFA ser muito importante, para a gente voltar de tudo da melhor maneira possível. Mateuzinho, um resultado como esse, ele pode servir para vocês recalcularem uma rota, porque se o Corinthians vencesse, ele ficaria na 8ª posição, agora cai um pouco mais. O objetivo ainda é a Libertadores? Sim, foi o que a gente conversou antes, nosso objetivo sempre é mirar algo lá em cima, que eu já falei algumas vezes aqui que a instituição do Corinthians, por ser tão grande, merece não participar de um campeonato apenas para fugir da zona de rebaixamento, mas merece disputar coisas grandes, uma Libertadores e títulos. Infelizmente a gente está nesse carrossel, nesse campeonato, a gente não está conseguindo encontrar uma sequência grande de jogos igual a gente teve ano passado. A gente está se cobrando bastante e é frustrante, porque a gente sabe do nível da nossa equipe, os jogadores basicamente são os mesmos do ano passado, a gente já mostrou que a gente é capaz. Infelizmente a gente não está conseguindo encaixar sequências importantes de vitórias, que está fazendo falta para que a gente possa chegar o mais perto possível dessa zona de Libertadores. Toda vez que o Corinthians teve algum momento de oscilação no Campeonato Brasileiro, mas especialmente agora com a proximidade da semifinal da Copa do Brasil, alguns analistas e até mesmo alguns torcedores voltam a lembrar do desempenho do Dorival em times como Flamengo e São Paulo, que era bom em Copas, mas pífio, né, dá para dizer assim, em pontos corridos. E aí tentando explicar o mau desempenho do Corinthians dentro do Campeonato Brasileiro. Internamente há algum tipo de conversa de o Corinthians já estar mirando numa Copa do Brasil, como pode ser uma salvação assim para essa reta final de temporada, ou não? É foco total e absoluto ainda no Campeonato Brasileiro? Foco total no Brasileiro, até porque faltam 5 rodadas. 5? Acho que é 5, né? Então, se acaso a gente parar para pensar somente na Copa do Brasil e largar totalmente o Brasileiro, tem times que, se acaso começar a ganhar, a gente pode ir lá para a zona de abaixamento. Então, cara, a gente está focado 100% na Copa no Brasileiro, porque assim, acho que a gente treinando e jogando da melhor maneira possível no Brasileiro, a gente consegue chegar com a maior expectativa possível, com o maior nível de futebol possível, com a torcida do nosso lado. Então acho que se a gente estiver numa linha crescente nesse campeonato, a gente pode chegar no final do ano com uma energia totalmente diferente de como está agora. Então, cara, o foco total tá aqui no Brasileiro, porque a gente sabe que a nossa equipe tem futebol para chegar lá em cima e, infelizmente, por alguns detalhes a gente está deixando os pontos importantes passar. Mateuzinho, eu tenho que te perguntar, porque até o teu tom de voz ele está um pouco mais para baixo, no sentido de parecer que você está bem chateado. Você é um cara que absorve muito essas derrotas, nesse sentido, você se culpa muito, se cobra muito nesse sentido, não? Sim, minha autocrítica é muito forte. Era um jogo, como eu falei, que a gente botou uma expectativa de vitória, infelizmente a gente não conseguiu, e a gente sabia que se a gente ganhasse a gente poderia estar lá em cima, então é bem frustrante. E hoje, assim, pós-jogo é muito difícil para mim, particularmente, que eu sinto muito mais as derrotas do que principalmente as vitórias. Então, assim, cara, é difícil de digerir essa derrota, mas é isso. Hoje tá difícil, mas amanhã já é um novo dia, pensar lá na frente e vida que segue.
Mateuzinho, aproveitando, falando sobre o seu desempenho, hoje você atuou com um jogador ali pelo lado direito, que é o Dieguinho, que tem uma característica muito diferente daquela que apresenta o Carrijo e que também apresenta o Bidon quando joga por ali. O que isso impactou no seu jogo de hoje? Particularmente, eu gosto bastante, porque vou falar desde a época que eu jogava no Flamengo, eu sempre joguei com um ponta aberto do meu lado que vinha por dentro, e a gente tinha essa troca muito boa de ultrapassagem, ou eu por fora, ele por dentro. Então eu acho muito legal a gente poder variar assim, ter o Dieguinho, que é um moleque que mereceu a oportunidade, na minha visão foi muito bem. E é bom, né? É bom ter essas variedades no nosso esquema. É muito bom quando eu jogo do lado do Carrilho ou do Breno também, e agora do próprio Dieguinho, porque a gente pode trocar de várias formas, botar uma confusão na cabeça do adversário. Então é isso, acho que se o professor optar pelo Diego ou pelo Carrilho, ou até o próprio Breno, ou eu ali na linha de 3 igual hoje, a gente tem que nos performar da melhor maneira. Vou fazer uma aqui. Mateuzinho, como é que fica o mental do time na reta final do Brasileiro, pensando também na Copa do Brasil? Cara, eu acho que assim, hoje é difícil de falar, porque a gente está de cabeça quente, mas, cara, é isso, né? Como na nossa vida pessoal tem coisas que acabam deixando a gente chateado, mas no dia seguinte a gente tem que dar a volta por cima, porque se a gente ficar com isso na cabeça acaba nos atrapalhando. Então, cara, a gente tem que focar mais na nossa evolução, mais no nosso futebol e esquecer, claro que vai ficar matutando um pouquinho a derrota, mas tem que pensar no futuro, porque se a gente ficar matutando a gente não acaba não evoluindo, e a gente precisa evoluir, porque é um ano muito importante para nós, para a instituição. Então, cara, eu tenho certeza que a gente vai estar focado em trabalhar bastante para chegar na Copa do Brasil e também nessa final do Campeonato Brasileiro, com a cabeça leve e pensando apenas em jogar futebol. Obrigado, gente.